A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Que Deus te abençoe, que Deus esteja nesse momento, enquanto você parou, enquanto você ouve essa palavra, essa oração, que o Senhor desça sobre a tua vida, derrame sobre a sua vida unção e virtude e poder do alto, para que você possa prosseguir e vencer. Amém? Todos nós temos muitas lutas, muitas circunstâncias, situações, mas todos nós também temos em nós, carregamos em nós um pecado que nós muitas vezes não conseguimos romper, né? E hoje o Senhor quer nos trazer uma palavra, porque quando o Senhor fala conosco, nos chama, Ele nos chama com um propósito. Ainda que sejamos imperfeitos, o Senhor já nos conhecia antes de nos trazer a salvação. Então, Ele sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas imperfeições, mas Ele nos chamou, Ele nos convocou. Então, Ele nos quer dar a sociedade, as pessoas em nossa volta, né, aquilo que é dele, para nós recebermos dele e também entregar o que é dele. Então veja bem, é um ministério, é algo precioso que o Senhor quer auxiliar você a romper a dúvida, a romper os sentimentos contrários, vozes contrárias na sua mente. Então eu peço que você preste bastante atenção e que você receba de Deus aquilo que o Senhor quer falar com você que parou para me ouvir, ok? Então eu quero compartilhar com você a palavra que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1. E nós vamos ler a partir do verso 4 até o versículo 12. Então está escrito assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eu não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. E olha, prometo-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos. Ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? Eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra, para a cumprir. Gloriosa passagem, meu irmão, minha irmã. E te digo com certeza que é verdade o que está escrito
que o salmista deixou escrito para nós no Salmo 127, no versículo 1. Se o Senhor não guarda a casa, em vão vigia a sentinela. Quer dizer, por mais que às vezes nós tenhamos atentos ou nos coloquemos em oração ou fazemos o bem, se Deus não estiver velando, se o Senhor não estiver guardando, em vão é os nossos esforços. Então, nessa passagem que nós lemos, Deus inicia mostrando a sua soberania a Jeremias pelo fato de ter formado e santificado ele. Quer dizer, separado e dado ele para ser profeta. E profeta é alguém que é chamado por Deus, porta-voz. Aqui no caso, nós vemos que está escrito que Deus chamou Jeremias não apenas para o reino de Judá, mas ele chamou para as nações. E eu acredito que Jeremias, com certeza, por isso ele profetizava sobre a Síria, Babilônia, Egito, Judá e outras regiões, cidades que nós conhecemos, né, naquela região. Então, quando Jeremias, ele entendeu que Deus estava dizendo para ele, olha, quem te formou, quem te deu vida fui eu. E antes que eu te formasse, quer dizer, mesmo antes de eu gerar você no ventre da sua mãe, antes de eu te formar, eu já te conhecia. E antes que você nascesse, que você saísse da madre, eu te santifiquei. Olha que coisa maravilhosa. Antes que você saísse da madre, antes que você nascesse, eu te santifiquei, Jeremias. É isso que Deus falou com Jeremias. Então, quando ele viu o que Deus revelava para ele acerca da sua pessoa e da soberania de Deus sobre a vida dele, que ele só vivia porque Deus tinha dado a ele o privilégio de nascer. Então Jeremias, assim como Moisés, né, Jeremias ele falou, Senhor Jeová, eu não sei falar, eu sou uma criança. Então ele tentou fugir da responsabilidade ou do propósito que Deus tinha para a vida dele. Mas o Senhor falou para ele na mesma hora, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo que te mandar, dirás. Então, o Senhor mostrou para Jeremias que ele ia obedecer, ele precisava obedecer, e para ele não dizer mais que era criança e não tinha capacidade. E logo no versículo 8, Deus, ele completa essa parte dessa mensagem. Não temas. Deus, na sua onisciência, ele viu que o que havia no coração de Jeremias era medo. Ele estava paralisado pelo medo, como uma criança que se vê diante de um perigo e sente medo. Assim Jeremias estava. Perigo do desconhecido, perigo por não saber onde que Deus iria enviar ele e o que ele deveria falar. Então toda aquela situação dele não ter segurança, conhecimento daquilo que estava por vir, Jeremias, ele sentiu medo.
Mas, amados, nós devemos andar por fé. Com certeza, Jeremias, ele conhecia a história de Abraão, porque Jeremias era sacerdote e profeta. Então, Deus falou com ele assim: não temas diante deles. Quer dizer, não importa onde eu te envie, não importa aonde você deverá abrir a tua boca e o que você deverá fazer, não importa. Não temas diante deles, seja quem for, se é pessoa chegada no seu rol, se é mais distante, se é no seu ambiente de trabalho, se é na sua comunidade, não importa. Deus estava dizendo para Jeremias: não importa quem seja e aonde eu te envie, não temas, porque eu sou contigo. E quando Deus falou para Jeremias: eu sou contigo para te livrar, então Jeremias, ele compreendeu que todo o apoio que ele necessitava, toda a força, né, a aprovação e a cobertura que ele precisava estava ali, na presença de Deus, estava junto dele. Deus acabou de dizer para ele: eu sou contigo, eu sou contigo. Então, meu amado, talvez você esteja passando as mesmas deficiências de Jeremias e tenha no seu coração medo de se levantar para fazer a vontade de Deus. Deus já te deu visão celestial, Deus já te deu visão sobre as nações em sua volta, né? Os povos, quer dizer, sobre o que está acontecendo diante dos seus olhos. Deus já te deu visão, Deus já te deu visão, e Ele quer que você se levante para propagar a verdade, o Evangelho, para profetizar, para falar o que Deus diz a respeito daquela situação, daquele comportamento, daquele mover do mundo que está contaminando e que está levando aquela pessoa para um abismo ou algo para uma destruição. Então, amados, foi aí que Jeremias, com essas palavras, Jeremias pôde compreender a sua vida, a sua própria vida, do ponto de vista de Deus, de ponto de vista do eterno, de ponto de vista do reino de Deus que deve estar sobre nós. Quando Jesus Cristo, ele iniciou o ministério, uma das primeiras coisas que ele disse foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino até vós. Arrependei-vos, porque o reino de Deus já está entre vós. Então, meus amados, nós precisamos entender que nós devemos buscar e andar pelo ponto de vista do reino, e não pelo ponto de vista da instituição que estamos ali, né? Uns até de carteirinha, servindo muitas vezes o homem, ocupados em fazer tantas coisas, ocupados em fazer tantas, como se fala, festividades para atrair pessoas, mas sem compromisso de santificar essas pessoas. Quantos, amados, não estão se perdendo dentro daquele ambiente que deveria ser chamado casa de oração? Então, Jeremias, ele foi chamado para falar.
Então, naquele momento, ele abriu o coração dele diante daquele que ele reconheceu que era soberano e deixou-se ensinar. Ele permitiu que o Senhor o ensinasse. Ele permitiu que o Senhor trouxesse a ele entendimento. E ele entendeu que o chamado do Senhor para nossas vidas, ele está baseado não na nossa força, não na nossa eloquência, não no nosso conhecimento, não na nossa capacidade de oratória ou experiências no púlpito, não. Nós temos que entender que o nosso chamado, o chamado de Deus para nossas vidas, ele está baseado no poder de Deus. E isso Paulo disse, né? Eu não venho a vós com palavras persuasivas de conhecimento humano ou de sabedoria, de conhecimento, não. Eu venho com o poder de Deus. Quer dizer, eu venho com algo que sai de dentro de mim, com o poder daquilo que o Espírito Santo já trabalhou dentro de mim, daquilo que o Espírito Santo me fez saber, daquilo que o Espírito Santo me fez viver. Então, quando eu abro a minha boca, eu falo daquilo que eu vivo, daquilo que eu vivi, das experiências que Deus me deu, do conhecimento e revelação do alto que o Senhor me deu, e não pelas minhas habilidades naturais. Então, Jeremias, ele creu e procurou, permanecer naquela posição de confiança que aquele que o chamou, que disse, eu estou contigo, ele era tudo que ele precisava. Ele era a guarda, ele era a proteção, ele era a visão, ele era a sabedoria, ele era a revelação, ele era o poder, ele era a autoridade, ele era tudo que ele precisava. E Deus falou com ele, eu sou contigo. Eu sou contigo. E hoje, meus amados, muitos estão impedidos de sair para evangelizar, porque espíritos enganadores ou espíritos que se opõem ao evangelismo estão tomando conta. E muitos estão paralisados pelo medo, por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Então, naquele momento, para mostrar para Jeremias que ele estava com ele naquela missão, naquele propósito, Deus o tocou com a sua mão, tocou na boca dele, nos lábios dele, e disse, eis que ponho, quer dizer que sou eu, Jeremias, que estou colocando nas tuas bocas as minhas palavras. As minhas palavras. E nesse versículo, amados, a palavra hebraica para poder designar palavra chama-se davar. É davar. Davar, então, significa palavra em hebraico. E palavra em hebraico, se nós formos buscar, conhecer na raiz da palavra o seu significado, ela abre assim um leque. Davar significa uma fala que eu te dou, um assunto que eu te trago, ou alguma coisa, ou um mandamento que eu te envio, um relato, uma mensagem. Então, todas essas coisas estão ali como uma multiface, para a raiz davar do hebraico. E nós vemos, amados, que palavra, fala e assunto é o que mais se costuma dizer dentro das escrituras do Antigo
Testamento para essa palavra Davar. E são muito usadas dentro do livro de Ezequiel e de Jeremias. Então, quando Deus falou isso, com certeza, Jeremias, que era sacerdote, ele lembrou-se de muitas coisas, de muito assunto, de muitas mensagens, muita sabedoria, conhecimento que Deus já tinha falado para todo Israel. Então, veja bem, o livro de Deuteronômio, em hebraico, se chama Devarim. Devarim, ele é tirado dessa raiz, Davar, porque na primeira frase do livro de Deuteronômio, está escrito que estas são as palavras, né? É o começo do que está escrito em Deuteronômio. Estas são as palavras, estas são as falas, esses são os assuntos, as mensagens que Moisés falou a todo Israel. Então, Devarim significa palavras no plural, quer dizer que são muitas palavras que Deus já tinha falado, que Deus já tinha instruído. E pelo conhecimento dele, que ele tinha como sacerdote, ele deveria se levantar, porque o Senhor o colocava como profeta às nações. Então, depois de Deus ter dado essa luz, esse ensinamento para Jeremias, Deus falou com ele assim: olha, eu ponho-te neste dia sobre as nações, não é uma nação só, as nações, e sobre os reinos, quer dizer, sobre os poderes, as autoridades, principados e potestades, em que te ponho sobre, acima todas essas coisas, para arrancares, para derrubares, para destruíres e para arruinares. Mas nós, amados, devemos ter sabedoria hoje, quando nós lemos as Escrituras. O Senhor nos ensina, pela tua própria palavra, e no Novo Testamento, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra essas nações, reinos, poderes, principados, essas autoridades que estão cometendo pecado, que estão debaixo de jugo de Satanás, do diabo, e não estão buscando a direção de Deus, não estão buscando a direção do Espírito Santo mais, estão afastados. Então, Deus levantou Jeremias para falar desde ao rei até ao menor, ao mais simples, ou aqueles que estavam assentados em cadeiras de autoridades, cadeiras importantes. Deus levantou para que ele destruísse, derrubasse, arrancasse, arruinasse, tirasse daquelas pessoas o poder que estava fazendo com que eles escravizassem o povo numa situação de miséria e distante do Senhor, levando o povo a viver longe do Senhor por causa dos pecados. Então, meus amados, hoje nós devemos usar a palavra. Deus nos chama com um propósito, para nós desconstruirmos, desfazermos, arruinarmos, destruirmos e derrubarmos toda a força do mal que se levanta contra os filhos de Deus, contra a nossa vida, contra a nossa casa,
contra as autoridades, principados, potestades que estão dominados pelo mundo, por propósitos carnais, por poderes. Quantos escândalos que nós estamos vendo ultimamente daquelas igrejas, né, daquelas instituições religiosas, porque a igreja do Senhor, ela é espiritual, é uma só, e ela é a menina dos olhos do Senhor. Mas as instituições, quando abriram com o propósito de ser casa de oração, casa que ensinasse o caminho da santidade, casa que levasse o povo a exercitar o Espírito, que fossem amadurecidos na verdade, para que andasse com justiça, pela fé, em justiça, para que pudessem ser justificados e não ser condenados com o mundo, para que pudessem ser justificados e pudessem ser abençoados e abençoar o seu próximo. Então, hoje Deus quer te trazer essa luz. Jeremias foi um homem de fé. E quando Deus deu essa revelação para ele, que estava colocando sobre ele toda essa autoridade, Deus falou também, quer dizer, não é só para você desfazer o mal, estou também dando a você autorização, estou te enviando, te dando às nações, te dando ao povo e ao próximo, poderes e autoridades da minha parte para edificares e para plantares. Quer dizer, você precisa desfazer o mal e depois semear o bem. Esse processo é um processo contínuo na vida que nós devemos ter diante das pessoas que Deus permitem chegar até nós, que faz conexões em nossas vidas, seja vindo pelo Espírito Santo ou vindo pelo inimigo, se assim você pensa na cabeça. A luta nossa não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra poderes, principados, potestades, sofismas. Nós devemos nos levantar contra espíritos malignos, espíritos de inveja, espíritos da maldade, espíritos de malícia, engano, né? Pessoas que já estão acostumadas a engendrar, a fazer concordância entre eles para fazer o mal ou para trazer sobre si riquezas que deveriam ser conduzidas às almas, ao povo, à pregação do Evangelho, aos propósitos de Deus na terra. Então, meus amados, Jeremias, ele tomou a palavra, ele tomou o próprio Deus, quando Deus falou com ele, eu sou contigo. Ele tomou Deus na sua palavra e ele sabe, né? Ele sabia, naquele momento ele sabia que Deus é comprometido com a sua palavra. Então, uma pessoa de fé, e Deus te chama para você ter essa fé rompedora hoje, para você ganhar luz, entendimento e romper as barreiras que estão te amarrando, prendendo, impedindo você de cumprir a tua missão na terra, de você fazer a vontade de Deus, de você ser um porta-voz do Senhor, embaixador de Deus na terra, embaixador de Cristo. Então, você precisa buscar fé, né? Fé, a fé que você tenha consciência, segurança e a certeza que Deus vela para cumprir a sua palavra acima do próprio nome. Então, nós precisamos estabelecer no nosso coração
que Deus pretende cumprir a tua palavra e Ele está conosco através da palavra. Ele está em nós através da palavra. Então, se a palavra de Deus estiver em nós e nós estivermos nele, nós precisamos permanecer confiantes. Você precisa estar confiante nas promessas de Deus, na palavra de Deus, e levar a sério também as advertências que Deus faz para aqueles que sabem, conhecem a verdade, mas se calam, se acovardam diante das circunstâncias e situações. E para terminarmos, no versículo 11 e 12, o Senhor diz assim, está escrito assim, ainda, quer dizer, Deus continuou falando com ele. E Jeremias escreveu, ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, quer dizer que além de todas essas coisas que Deus já tinha falado, ainda veio a palavra. Que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu velo, né? Velo, aqui está escrito no hebraico, shakedah, né? Shakedah. Então, meus amados, isso significa que o Senhor, Ele traz atenção a todo o nosso andar, todo o nosso viver, todo o nosso falar, toda a nossa disposição, todo o intento do nosso coração, tudo que fazemos, dizemos, falamos, agimos, nunca esteve escondido aos olhos do Senhor, porque Ele vela para cumprir em nós tanto o bem, né, que é nos edificar e nos justificar e nos levar para o céu e nos abençoar nessa vida, como também para nos disciplinar e para nos converter dos maus caminhos. Então o Senhor, Ele promete estar conosco, e assim Ele prometeu estar com Jeremias, assim como hoje Ele promete estar com você, para você sair pelo reino, para edificar, para plantar, assim te diz o Senhor. E, amado, eu procurei saber sobre a amendoeira, né? Porque Deus, o que vês, disse para Jeremias, o que vê, Jeremias? Eu vejo a amendoeira. Então, a amendoeira também é da mesma raiz, e a palavra é shaked, né, em hebraico. E a amendoeira, ela é considerada como uma árvore despertadora, que ela rompe, certo? Antes de todas as outras árvores, que já no final do inverno, ela começa a florescer. Então, ela é considerada despertadora no pensamento hebraico por causa disso. Ela floresce mais cedo e ela então parece que está atenta à oportunidade de florir. Então, Deus te faz essa pergunta, eu te faço essa pergunta, eu faço essa pergunta para mim mesmo. O que é que nós estamos vendo? Será que nós estamos vendo como Jeremias? Estamos tendo a visão da amendoeira? Então, veja bem, nós precisamos conhecer, enxergar as oportunidades, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempo de que nós estamos no inverno, passando o inverno em nossas vidas, ou que nós vemos sequidão em situações que nós não vemos saída. Nós devemos lembrar que o Senhor está comigo, o Senhor está com você, o Senhor está conosco, que somos chamados para essa missão, para nós irmos e darmos frutos, ok, meu amado? Então,
eu quero fazer uma breve oração. Eu oro para que você se fortaleça e que você tenha bons frutos. E te peço que você comece dando frutos, multiplicando essa semente que chegou até você. Essa palavra, Deus está nela e Deus está caminhando através dela. Tenha fé, emuná. Então semeia na vida do máximo de pessoas que você puder. Amém? Compartilhe, deixe seu like e também se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Isso é muito importante, ok? Senhor Deus, Pai amado e santo, queremos nos render nesse momento. Queremos, ó Senhor, abrir o nosso coração para permitir que o Senhor trabalhe em nós a visão celestial, para nós entendermos o teu propósito, o propósito do reino, o propósito, Pai, para o qual o Senhor nos chamou, para que nós possamos ir e dar frutos. Faça nós enxergarmos as oportunidades, assim como a amendoeira, Senhor, ela consegue florir antes da primavera. E antes da primavera chegar, quer dizer que nós não precisamos esperar tempos bons para semearmos. Não precisamos esperar o inverno passar para semearmos, mas nós precisamos apenas ter fé, que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, porque a tua palavra está em nós. Nós recebemos o teu chamado e nos colocamos então, Senhor, à tua disposição, nossas vidas, pedindo ao Senhor que nos cubra, nos guarde, nos proteja com o teu sangue, esteja conosco, nos guardando, afastando de nós todo mal, levando embora, Senhor, todos aqueles que se levantam contra, Senhor, em oposição à tua obra, o teu reino, os teus propósitos, trazendo, Senhor, luz e entendimento. Coloca em nossa boca palavras, Pai, cheia de unção para derribar o mal, para destruir, Senhor, as fortalezas malignas, para quebrar as cadeias, Pai, que colocam as pessoas com seus ferrolhos de ferro, Senhor, aprisionadas debaixo, de jugo, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, colocar em nossas bocas palavras cheias de unção e poder, para arrancar pela raiz toda amargura, toda ingratidão, todo ódio, Pai. Tudo aquilo que se levanta, Pai, contrário aos teus princípios santos, a tua virtude, a tua palavra. E coloca, Senhor, em nossas bocas palavras, Pai, ungidas para nós edificarmos e para nós semearmos palavras de vida eterna a todo aquele que parar para receber a nossa mensagem que o Senhor tem nos dado. Amém, Senhor? Enche-nos, toque a nossa boca, Pai, com as tuas mãos, assim como o Senhor fez com Jeremias, para que as palavras não sejam nossas, mas sejam as palavras que o Senhor coloca em nós. Amém e amém. Eu abençoo sua vida, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Tenha uma semana abençoada, frutífera, próspera. Que o Senhor te ajude a florescer em meio a essa sequidão, a esse inverno na sua vida. Amém? Deus seja louvado.